Olá, estamos começando a aula para falar a respeito da medicina baseada em evidências. Esse é um movimento médico que se baseia na aplicação do método científico a toda a prática médica, especialmente aquelas tradicionalmente estabelecidas que ainda não foram submetidas ao escrutínio sistemático científico. Evidências significam aqui provas científicas, tá? A medicina baseada em evidências adota técnicas oriundas da ciência, engenharia e estatística, tais como meta-revisões da literatura existente, também conhecidas como meta-análises, análise de risco-benefício, experimentos clínicos aleatorizados e controlados, estudos naturalísticos populacionais, dentre outras. Ela luta para que todos os médicos façam o uso consciencioso, explícito e judicioso da melhor evidência atual. Um dos criadores deste movimento foi o professor Art Cochrane, pesquisador britânico, autor do livro Effectiveness and Efficiency, Random Reflections on Health Services, de 1972. A tradução desse título é Efetividade e Eficiência, Reflexões randomizadas nos serviços de saúde. Sua luta levou à crescente aceitação popular do conceito de medicina baseada em evidências. E seu trabalho foi reconhecido e homenageado com a criação dos Centros de Pesquisa de Medicina Baseada em Evidências, conhecidos hoje como centros, os Cochrane Centers, e de uma organização internacional chamada de Cochrane Collaboration. A MBE, que é como conhecida a medicina baseada em evidências, foi introduzida no Brasil pelo professor Álvaro Najib Atalá, conhecido também como pai da MBE no Brasil. O professor é titular e chefe da disciplina de Medicina de Urgência e Medicina Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo, coordenador do programa de pós-graduação em Medicina Interna e Terapêutica da Unifesp, diretor do Centro Cochrane do Brasil. Com todo esse gabarito, em outubro de 1996, o professor Dr. Álvaro Najib Atalá fundou o Centro Cochrane do Brasil, um dos 14 centros da colaboração Cochrane ao redor do mundo. O Centro Cochrane do Brasil é a principal organização não governamental e sem fins lucrativos a promover o ensino, pesquisa e extensão em medicina baseada em evidências. Prática baseada em evidências e saúde, baseada em evidências do Brasil. Além disso, é parceira da Universidade Federal de São Paulo e Ministério da Saúde. Bom, feita essa introdução, eu quero acrescentar que a medicina e mais especificamente a assistência ao parto, baseada em evidências científicas, é um movimento legítimo que deu origem ao movimento conhecido hoje como parto humanizado ou humanização do parto. A medicina baseada em evidências científicas é um dos pilares do parto e assistência humanizados, além de outros pilares fundamentais. Um desses pilares é o protagonismo da parturiente em todo o processo de preparação para o parto, no trabalho de parto e no parto, o que desperta em cada uma que vive esse processo uma força interna que chamamos de empoderamento. É claro que esse empoderamento se firma na condição de cada uma buscar informações e esclarecimentos a respeito de tudo que é necessário em seu contexto para assegurar um parto suficientemente satisfatório e encontrar nas fontes certas essas informações. Por isso, o embasamento científico é tão importante em todo esse processo. Por quê? Um outro pilar da humanização do parto é a segurança, que deve ser levada em consideração nas escolhas feitas pela parturiente, e aqui também a gente vê então a importância da base em evidências científicas. Mas onde encontrar esse apoio? Onde encontrar todas essas informações? Simplesmente pesquisando por conta própria? O seu caminho pode ser muito mais tranquilo se você encontra o quarto e não menos importante pilar da humanização, que é uma equipe multidisciplinar
que esteja atualizada e agindo de acordo com esses estudos com base em evidências científicas. Médicos, médicos obstetras, obstétricas, obstetrizes, enfermeiros, fisioterapeutas, pediatras, doulas, todas essas pessoas que podem ser interessantes e importantes nessa sua jornada e devem estar trabalhando e se atualizando sempre para oferecer uma assistência realmente humanizada. Isso significa que cada um desses profissionais que te atendem levará em consideração a sua pessoa, o seu caso específico com suas características únicas e te oferecerão orientações práticas e esclarecedoras para que você seja capaz de decidir por si mesma. Isso é o protagonismo no parto. A pessoa que pode traduzir as palavras complexas e a linguagem médica de forma a simplificar e te explicar como tudo isso funciona na prática é a doula. Ela pode te dar esse apoio informacional na sua educação perinatal, se assim você desejar. Se você ainda não tem uma doula ou se você tem dúvidas sobre quais os serviços que a doula pode te prestar, por favor, entre em contato com a gente lá no grupo, tá? No nosso grupo do Telegram, que a gente pode esclarecer mais sobre quais são os serviços que a doula presta. Um deles é esse, informar, trazer informações baseadas em evidências científicas e descomplicar aí a linguagem médica. E também, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar gestantes nas consultas médicas, até para poder explicar melhor para a gestante o que o médico está trazendo para ela como informação naquele momento, para que ela possa se decidir com mais segurança. Então vamos relembrar aí os pilares da humanização do parto. Um deles é a segurança do parto, e nele nós encontramos então uma ligação aí com a equipe multidisciplinar, que também é um dos pilares, e também com essa equipe multidisciplinar estar sempre trabalhando baseada em evidências científicas. E um outro pilar que para mim não é nem menos nem mais importante que os outros, mas que é realmente muito importante, que é o protagonismo da parturiente ou da mulher que está em preparação para o parto, que já está nesse processo. Então o parto ele só é realmente seu quando você toma esse parto nas suas mãos. E isso pode às vezes trazer um tanto de receios e medos, já que você ainda não tem todas as informações que você acha necessárias. Mas você tem todo esse caminho para trilhar com as informações baseadas em evidências científicas que podem te dar essa segurança. Quanto mais você pesquisar, mais segurança você vai sentir no seu corpo, na sua capacidade de parir, na perfeição que é a natureza agindo em você e na sua relação com o seu bebê também. Cada uma de nós tem uma história, cada uma de nós tem toda uma série de características únicas e particulares, mas todas nós somos capazes de manter o nosso protagonismo diante da nossa história. Cada uma de nós tem esse direito de escrever a própria história. E a ciência, essas evidências científicas, esse processo de método científico para conseguir realizar um trabalho mais fidedigno, mais atualizado, significa que você vai ter informações realmente que te tragam uma especificidade para o seu caso. E aí você precisa procurar, então, equipes que trabalhem com esse foco, com essa atenção nas evidências científicas, atualizados e realmente trabalhando de forma humanizada. Por isso que eu quis trazer essa aula para vocês, para falar da importância da gente realmente ter um foco nesse embasamento científico como uma forma, uma ferramenta de empoderamento, de encontrar mais segurança, mais tranquilidade para a gente vivenciar o nosso processo, nossa jornada e a nossa descoberta durante o trabalho de parto e o parto. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso, a gente pode falar mais, por exemplo, sobre os mitos que existem sobre o trabalho de parto e o parto e que nas evidências científicas a gente encontra essas seguranças para desmontar esses mitos e trazer realmente as informações que têm evidências científicas que mostram o que é real, de verdade, o que funciona dentro desses métodos científicos. Na prova científica a gente encontra essa segurança.
Fiquem com Deus e até a próxima.